Em continuidade à série de vídeos que explica as regras de transição trazidas pela reforma da Previdência e como elas funcionam, hoje vamos partir para o terceiro vídeo. Nós já aprendemos qual é a função de uma regra de transição, já aprendemos tudo sobre a regra de transição da aposentadoria por idade e aprendemos a primeira regra de transição da aposentadoria por tempo de contribuição, que é a regra com pontuação. Agora vamos partir para a segunda regra de transição da aposentadoria por tempo de contribuição. A regra de transição da idade mínima será o assunto do Papo de Previdência de hoje. Fala, meu povo! Tudo bem com vocês? Eu sou o Anderson Lima e esse é o Papo de Previdência. Antes de começarmos o tema de hoje, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para poder receber todas as notificações. E no final do vídeo, deixe seu comentário e se curtir o conteúdo, não esquece de deixar aquele like, combinado? Como eu disse, nos vídeos anteriores nós aprendemos qual é a função de uma regra de transição, vimos tudo sobre a regra de transição da aposentadoria por idade e também aprendemos a primeira regra de transição da aposentadoria por tempo de contribuição, que é a regra com pontuação. Hoje vamos falar da segunda regra de transição da aposentadoria por tempo de contribuição, trazida pela Emenda Constitucional 103 de 2019, que é a regra de transição com idade mínima. Essa regra ela está prevista no artigo 16 da Emenda Constitucional 103 e prevê que ao segurado filiado ao regime geral de previdência social até a data de entrada em vigor desta emenda constitucional, fica assegurado o direito à aposentadoria quando preencher cumulativamente os seguintes requisitos. Inciso 1º. 30 anos de contribuição se mulher e 35 anos de contribuição se homem e, inciso 2, idade de 56 anos se mulher e 61 anos se homem. Então, os requisitos mínimos são 30 anos de contribuição e 56 anos de idade para a mulher e 35 anos de contribuição e 61 anos de idade para o homem. Agora vamos ver o que diz o parágrafo 1º do artigo 16 da emenda. Parágrafo 1º. A partir de 1º de janeiro de 2020, a idade a que se refere o inciso 2º do caput será acrescido de 6 meses a cada ano até atingir 62 anos de idade, se mulher, e 65 anos de idade, se homem. Então, a partir de 1º de janeiro de 2020, a cada ano, a idade será acrescida de 6 meses até chegar a 62 anos de idade, se mulher, e 65 anos de idade, se homem. Percebam que a gente já começa a identificar conexões entre as regras de transição que já estudamos até aqui. A primeira é que a idade limite de 62 anos para a mulher e 65 anos para o homem é o mesmo limite de idade da regra de transição da aposentadoria por idade. Lembra que estudamos as regras da aposentadoria por idade? E por que esse limite de idade? Porque essas idades são exatamente as idades mínimas para poder se aposentar após a reforma da Previdência, 62 anos para a mulher e 65 anos para o homem. A segunda conexão é a seguinte: notem que o ponto de partida da regra de transição com idade mínima é o mesmo da regra que vimos anteriormente, a regra com pontuação. Vamos conferir. Regra de transição com idade mínima para a mulher a partir de 2019. Ela parte de 2019 com 30 anos de contribuição e 56 anos de idade, que somados é igual a 86. Na regra de transição por pontos, qual é a pontuação mínima exigida para a mulher em 2019? 86 pontos. Lembram? Idade mais tempo de contribuição? A regra de transição com idade mínima para o homem parte em 2019 de 35 anos de tempo de contribuição e 61 anos de idade, que somados é igual a 96 pontos. Na regra de transição por pontos, qual é a pontuação mínima exigida para o homem em 2019? 96 pontos. Então, em 2019, temos um exemplo de possíveis situações em que o segurado se encaixa em mais de uma regra de transição. Mas você deve estar se perguntando, se essas regras de transição acabam se confundindo, para que foram criadas duas regras? E aí eu encaixo outra pergunta em seguida. Será que se traçarmos uma linha do tempo, essas regras sempre vão se encontrar? Vamos pegar o ano de 2020 como exemplo. Regra de transição com idade mínima em 2020 para a mulher. Tempo mínimo de contribuição necessário de 30 anos de contribuição
e adicionamos 6 meses no requisito idade mínima. Logo, precisará ter ao menos 56 anos e meio de idade para utilizar a regra de transição com idade mínima. Vamos ver na prática esse exemplo. Uma mulher completa 56 anos de idade em março de 2020 e ela tem 30 anos de contribuição. Ela poderá se aposentar utilizando a regra de transição com idade mínima? Não, a resposta é não. Em março de 2020, ela não poderá se aposentar com essa regra de transição porque ainda não cumpriu o requisito idade, ou seja, ainda não tem 56 anos e meio de idade. A partir de quando ela terá direito a utilizar essa regra? Terá direito a utilizar essa regra a partir de setembro de 2020, mês em que atingirá o critério idade mínima de 56 anos e meio, 56 anos e 6 meses. Mesmo que não haja novas contribuições, visto que, conforme vimos no exemplo, em março de 2020 ela já tinha 30 anos de contribuição, que é a contribuição exigida, o mínimo exigido. Então, mesmo sem efetuar novos recolhimentos, a partir de setembro de 2020, a segurada poderá utilizar a regra de transição da aposentadoria por tempo de contribuição com idade mínima, mas não terá direito à regra de transição com pontuação. Mas daí surge uma nova observação. Se essa mulher continuar contribuindo até setembro de 2020, ela, além de completar 56 anos de idade, ela também completará 30 anos e meio de tempo de contribuição. E o que isso significa? Significa que também terá direito à regra com pontuação, pois somando a sua idade mais o tempo de contribuição, ela terá atingido 87 pontos. Então, no ano de 2020, vimos dois cenários possíveis aí. Um em que a segurada esperou atingir os 56 anos e meio de idade para utilizar a regra de idade mínima em 2020, e o outro em que, além de atingir a idade mínima, por ter continuado a contribuir, a segurada obteve direito às duas regras de transição, duas regras de transição distintas. Tudo bem? E aí, ficou alguma dúvida? Fala para mim nos comentários se você entendeu como funciona a regra de transição com idade mínima. Combinado? É isso aí, meu povo. Um abraço.